Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte para a transformação de mentes e corações. No nosso podcast de hoje, nós temos um livro que marcou a infância e adolescente de uma geração inteira, já foi série de TV, já foi novela e ainda inspira muitas pessoas. Quem já ouviu falar no Poliana? Hoje a gente tem até uma síndrome na psicologia, né, que é a síndrome de Poliana, que é considerado um otimismo excessivo. Mas esse livro, gente, ele foi muito importante para a trajetória de muitas pessoas. E para falar sobre essa obra tão transformadora, eu trouxe alguém que também é muito inspiradora. Júlia, bem-vinda ao Livrosofia. Obrigada, Flávia. Gente, a Júlia, eu quero já pedir que vocês sigam ela nas redes sociais. Fala, Julinha, não é isso? Uhum. Então, a Júlia, ela foi minha aluna e eu tive a grata oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, Júlia Rezende, né, nas redes sociais. Fala, Julinha. E ela é palestrante, né, nacionalmente conhecida. Ela é palestrante TED Talk, gente, TEDx, né, TEDx Campinas. Então, se vocês quiserem assistir, podem procurar nas redes sociais. Ela é uma referência, fez direito, né, agora já está buscando outros rumos, mas a Júlia tem uma história de vida muito importante, ensinamentos muito bacanas para passar para todos nós. Então, Júlia, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco no Livrosofia. Imagina, Flávia. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu fiquei muito feliz e até surpresa quando você me mandou mensagem. E falar de Poliana é muito importante para mim, não só pela história de Poliana, mas o contexto também que eu fui apresentado ao livro e também à literatura como um todo, né? Conta um pouquinho sobre a sua história de vida, né? De que forma esse livro te influenciou tanto. Perfeito. Bom, meu nome é Júlia, como a Flávia apresentou. Júlia Rezende, né? Rezende. Eu tenho 27 anos. Eu sou aqui de Vitória mesmo. Nascida e criada e moro em Vitória, aqui no Espírito Santo. E eu nasci com uma síndrome genética rara. Quando os meus pais, né, minha mãe estava na gestação e tudo mais, não tinha nenhum indício de nenhuma questão genética, nenhuma condição de saúde. Mas quando eu tinha 1 ano e meio, por questões respiratórias, problemas respiratórios de repetição, muita pneumonia, gripes, etc., a gente foi num outro pediatra e esse pediatra encaminhou para um geneticista e aí que veio o diagnóstico de uma síndrome rara genética chamada mucopolissacaridose, que eu não tenho um grupo de enzimas que quebra um tipo de polissacarídeos no organismo. E com isso parece uma coisa muito simples, muito minúscula realmente, né? Porque o que são as enzimas dentro do nosso corpo, mas acaba gerando várias comorbidades em toda a minha saúde, baixa estatura, problema respiratório, cardiovascular, entre outros. Então, eu sempre fui uma criança mais de casa, mais caseira, até pelas limitações, eu não podia, por exemplo, dar cambalhota, correr muito, participar tanto das questões de educação física na escola e tudo mais. Então, meus pais sempre me incentivaram muito a ler, não só por ser um hábito que eles já tinham, né, com frequência, mas também por ser uma coisa mais centrada, mais em casa, e também para conhecer outros mundos, né, através da leitura. E quando eu tinha 9 anos, eu comecei a fazer o tratamento de reposição enzimática, que eu faço semanalmente, que não é a cura, como é uma síndrome, mas é um tratamento paliativo para evitar que a síndrome ela tenha tantos efeitos negativos, para dar uma estabilizada, basicamente. E ele é semanal. E eu comecei a fazer no hospital infantil na área de oncologia, que não tem nada a ver comigo, mas que me impactava muito, assim, emocionalmente, porque é um lugar muito pesado, a gente vê muitas coisas, ouve, enfim. E aí, na escola, eles apresentaram o livro Poliana como uma opção de livro paradidático na 3ª série, quando eu tinha 10 anos. Então, era mais ou menos ali, quando eu comecei a fazer o tratamento. E eu lembro que, mesmo com problema de visão, como eu já estava cansada e eu fazia o tratamento ali, quem começou a ler para mim foi minha mãe. E assim, foi muito legal, porque não só era um momento nosso, né? Mas também porque eu estava saindo daquela bolha, ali daquele ambiente onde eu estava fazendo o tratamento, as adversidades que tinham ali naquele ambiente, né? E aí, não só pelo livro, pela história do livro Poliana, que fala muito sobre recomeços, e eu acho que a minha história também tem muito a ver com recomeços, não só
pela questão de saúde, mas o tempo todo, né, vão acontecendo adversidades, obstáculos na nossa vida, a gente vai ressignificando, mudando o rumo, enfim. Mas a história da Poliana, apesar de ter um enredo um pouco diferente do meu, se assemelha muito à questão da resiliência, da questão dos recomeços, a questão do pensamento positivo e de tentar e nunca desistir. Então, por isso que Poliana marcou muito. Inclusive, eu trouxe o livro, não é exatamente o livro que eu comprei quando eu estava na 3ª série, mas porque minha mãe acabou doando, se perdeu, mas eu fiz questão de comprar outro livro exatamente igual, com a ilustração infantil e tudo mais, porque realmente foi um livro que marcou muito na minha vida, na minha história, e nesse momento também, né, de começar a ler mais, essa fase entrando na adolescência, já que eu tinha 10 anos. E é isso. Olha, muito, muito legal. Julinha, não esquece de beber água, eu te dei a canequinha Claro. do Livrosofia. Lindo. Esse livro, ele marcou muita gente e esse é um livro muito transformador. Eu lembro que eu acho que essa fase da pré-adolescência e da adolescência é uma fase difícil para todo mundo. Quando você tem uma condição de saúde, algum tipo de diferença, eu acho que isso deve ser ainda mais desafiador. No caso da Poliana, que tinha toda aquela questão da família, todas as perdas que ela sofreu, eu me lembro de brincar o jogo do contente, ainda que mentalmente muitas vezes. Explica para o nosso público, quem ainda não leu o Poliana, quem era a Poliana, né? Quem era a Poliana e que estratégia. Eu acho, sinceramente, que a Poliana foi a fundadora do coaching. Foi a primeira coaching da existência, sinceramente. Sim. Porque ela traz uma estratégia de superação, né? Não é necessariamente uma técnica psicológica, psicanalítica, mas é uma estratégia, uma ferramenta, né, de superação, como os coachings fazem, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história para quem nunca leu. Acho que muita gente que está nos ouvindo não conhece o jogo do contente. Sim. Bom, a Poliana, ela é uma menina, uma criança ainda, né? Dependendo da versão, ela tem 12 anos, dependendo, modifica um pouquinho a idade dela. Mas a história dela é basicamente o seguinte. A Poliana é uma menina órfã de pai e mãe, recém-órfã de pai, né? Na verdade, que o pai dela era um pastor, então eram uma equipe de missionários, enfim. Só que ela veio de uma família muito rica. Só que quando a mãe dela optou por casar com o pai, ela meio que abdicou de toda aquela vida, de estar próximo à família também, para viver em missões. E quando o pai dela falece, já com o falecimento da mãe e de alguns dos irmãos dela, ela fica à mercê de uma única tia que restou, assim, a única parente viva, que é a tia Polly. Inclusive, Poliana é uma homenagem que a mãe dela fez entre a Polly, que é uma das irmãs, e a Ana, que é a outra, mas que pelo menos nessa versão não aparece nada falando sobre a Ana. E a Poliana vai para casa dessa tia. Só que essa tia, ela é extremamente fria, ela é rígida, uma pessoa, né? Rígida. Ela não está aberta a conhecer a menina, principalmente por traumas do passado, porque ela entende que a menina é fruto de um casamento, de uma relação onde o pai meio que pega a irmã dela para viver outra vida. Então ela sente como se o pai da Poliana tivesse roubado a irmã da convivência dela. E a tia dela é extremamente rica. Só que quando a Poliana chega na casa, na mansão, a tia, em vez de dar pelo menos um mínimo de conforto para ela, mesmo tendo todos os privilégios, ela coloca a menina no sótão, num lugar onde tem entulhos, por exemplo, mesa de passar roupa, onde não tem quadros, não tem tapete, diferente dos outros tantos quartos que tinham naquela casa. Então esse é o primeiro contato da Poliana, assim, com a tia. É extremamente traumatizante, vamos dizer assim. E ela pratica o jogo do contente. Aí ela conta com a funcionária da tia sobre a estratégia do jogo do contente criada pelo pai dela, que é ver o lado positivo de todas as coisas. E então ela fala, eu perdi minha mãe e meu pai, mas vocês foram pro céu porque foram cuidar dos meus irmãos.
Ah, minha tia me colocou nesse quarto sem quadros, mas eu tenho uma linda janela onde eu posso ver o jardim, os pássaros. Então ela tenta ver o lado positivo de todas as coisas, mesmo que essas coisas sejam muito difíceis. Então é basicamente essa a estratégia do jogo do contente, ter um novo olhar para aquela situação não tão agradável e difícil, né? Eu acho que esse livro, você contando aqui, eu até arrepiei, porque assim, eu lembro que eu acho que esse livro fez um pouco parte da minha constituição, mas tem as críticas também, né, Júlia? Porque tanto que, como eu falei, hoje na psicologia se fala até da síndrome de Poliana, né? Ou seja, hoje se fala muito também em positividade tóxica, ou seja, é importante a gente ter um olhar otimista sobre as coisas, analisar os aspectos positivos, mas desde que a gente se permita sentir, né, as dores, o negativo e tal. E hoje, você mais madura, você está com 27 anos, você falou, né? 27, né, uma mulher. Como é que você continua jogando o jogo do contente ou você se permite, assim, olhar mais a fundo para os seus sentimentos para ressignificá-los? Bom, é meio complicado, porque depende muito da situação, das situações que vão acontecendo na nossa vida. Eu sempre busco utilizar o jogo do contente, às vezes, nem pensando nesse ponto, o nome, né, o rótulo, o jogo do contente, mas pensando em realmente ver o lado bom das coisas. Os meus pais sempre frisaram muito na minha criação e na da minha irmã, que o que a gente nutre, cresce. Então, os pensamentos positivos, as ideias positivas, o fazer sempre vai levar a algo positivo, mesmo que não imediatamente. E o jogo do contente, apesar de ter essa crítica da positividade tóxica, eu acredito que as pessoas elas não conseguem diferenciar, mesmo sendo uma linha tênue, elas não conseguem diferenciar, porque o jogo do contente e a positividade tóxica tem uma grande diferença. A pessoa do jogo do contente, ela consegue entender que a situação é ruim, mas ela escolhe dar outra visão para aquele cenário negativo. Diferente da positividade tóxica ou de todas as outras críticas que a pessoa só fica pensando positivo. Não é não reconhecer o ruim, é reconhecer e transformar. Então, eu acho que essa é a diferença do jogo do contente para a crítica que as pessoas fazem. Porque ninguém é feliz o tempo todo, né? A felicidade é uma construção e é uma coisa que vai moldando e modificando com o tempo, com as coisas que acontecem na nossa vida. Mas pensar positivo, tentar extrair alguma coisa, ou pelo menos o tentar já é um grande passo. Então, acredito que essa é a diferença da positividade tóxica com o jogo do contente. Olha, nós assistimos juntas, né, há pouco tempo, a uma palestra sobre doenças curativas. Isso. Né? Então, existem doenças no nosso corpo físico que muitas vezes vêm para nos ensinar algo para a alma, né? E eu já contei aqui no Livrosofia algumas vezes as situações de quase morte que eu vivenciei, que me levaram a fazer escolhas que hoje me deixam muito mais felizes, me levam a viver uma vida muito mais leve e mais autêntica, mais feliz. Você consegue ter esse olhar sobre essas doenças, essa síndrome que você tem, né? Você considera que isso, de certa forma, transformou o seu ser? Com certeza. Acredito que, imediatamente, quando as coisas negativas acontecem, a gente não consegue ver nada bom. É a nossa tendência, né? Não conseguir enxergar nada positivo naquela situação. Mas vou falar uma situação que aconteceu comigo, inclusive esse ano, que sim, é a prática do jogo do contente, que mesmo na hora eu não conseguindo identificar, existe. Eu fiz um transplante de córnea no final do ano passado. E eu tava há muito tempo na fila. Mais de 3 anos. Porque as pessoas que faleciam de Covid, ou que eram declaradas como falecendo da causa morte Covid, elas não podiam doar nenhum órgão. Inclusive córnea. Apesar de ser um órgão não vascularizado. Então, não tinha contato com o sangue, né? Enfim. Mas, enfim, não podia doar. E aí, eu recebi o meu transplante em outubro do ano passado. Aí, até aí, tudo bem. Eu fiz o transplante, tava tudo certo. Eu já tinha feito outro transplante no olho esquerdo quando eu tinha 12 anos, então há muito tempo atrás. E eu não lembrava mais, assim, da recuperação. Até então, tava aparentemente tudo bem.
No carnaval desse ano, eu ainda não tinha tirado os pontos, porque os pontos só podem ser retirados, começar a ser retirados depois de 6 meses de transplante. E no carnaval, eu comecei a ter um problema respiratório, porque a minha mãe, ela levou um cachorrinho lá pra casa de uma aluna dela pra gente cuidar durante o carnaval. E eu tenho muito problema respiratório. E aí eu fiquei com muita raiva. Primeiro que eu não queria o cachorro, segundo que eu tava com falta de ar. E aí o quadro vai se agravando, porque basicamente tudo leva à pneumonia, porque eu tenho muito acúmulo de secreção. E basicamente eu fiquei 1 mês tomando antibiótico corticoide. Muito. Mas você não tá entendendo, é muito. E eu troquei de antibiótico. E eu ia no pronto-socorro, não. Tá. Quando chegou em abril, meu pai, ele trabalha viajando. E aí eu ia tirar os pontos só no final do mês. Eu falei, não, meu pai essa semana tá aqui, eu vou lá no médico pra ver se eu já posso tirar os pontos. Você não acredita? Eu estava com uma rejeição da minha córnea desde o carnaval. Só que não coçou, não doeu, não ardeu, não aconteceu absolutamente nada. O único sintoma que eu poderia ter identificado é que a minha córnea estava mais opaca, ela não estava brilhosa. Só que eu não sabia disso e também eu não tive uma perda de visão tão significativa, porque como eu tava com os pontos, eu não conseguia ver a diferença se eu estava enxergando menos ou mais. E aí o médico literalmente disse, Júlia, se você não tivesse tomado 1 mês de corticoide, você teria perdido o seu olho. Assim, não o olho, né? Mas a córnea transplantada. Então, assim, até nas situações ruins, sempre tem uma coisa boa. Foi péssimo o mês de ter pneumonia, de ficar com sono, mas sem a possibilidade de dormir. Mas, se não fosse a pneumonia, se não fosse o antibiótico, o corticoide principalmente, eu teria tido efeitos muito mais gravosos no meu olho do que... Então, assim, eu acho que o jogo do contente tá aí. Realmente, foi péssimo passar por tudo isso. Mas algo bom aconteceu, né? Podia ter sido muito pior do que os resultados que eu tive com esse problema respiratório. Então, Júlia, que história, né? Nossa, eu realmente fiquei chocada com essa história que você contou. Você estava contando, eu estava pensando, meu Deus do céu, como que ela conseguiu ver algo positivo, né? Mas quando você finalizou, fiquei chocada. Agora, o Poliana também, ele ainda hoje é utilizado, e eu sei porque eu já ouvi muito isso, como sinônimo de ingenuidade. Essa pergunta nem está no script, mas me veio, né, você contando, por quê? Muitos amigos me consideram uma pessoa, ou me consideravam hoje um pouco menos, uma pessoa ingênua. Por quê? Porque eu era uma pessoa que acreditava nas outras pessoas. E você acreditar no ser humano é visto na sociedade atual como uma certa ingenuidade, né? Apesar da música Fé na Vida, Fé no Homem, Fé no que virá, é visto como uma certa ingenuidade. Só que eu acho que eu sempre acreditei nas outras pessoas, mas entendendo a humanidade delas, né? A falibilidade, porque a gente estava conversando até antes de começar, somos pessoas que buscam um autoconhecimento, né, Júlia? Então, quando a gente busca se autoconhecer, a gente sabe das nossas limitações, então a gente acaba sendo mais compreensivo com o outro, aceitando melhor o outro. Então, poucas vezes eu me decepcionei na minha vida, porque talvez eu olhasse, eu esperasse do outro simplesmente que ele fosse humano e não guardava nenhum tipo de rancor. Eu tenho até um colega de trabalho que me chamou durante muito tempo de Poliana. E aí depois né, depois de muitos anos de convivência, ele falou para mim, olha, hoje eu não te vejo mais como Poliana, mas eu vejo que você é uma pessoa que tem uma espécie de botox espiritual. Você não se deixa marcar, né, nem amargurar pelas coisas que a vida, enfim, pelos problemas da vida, pelos desafios e né, a decepção com o ser humano. Então, acho que depende muito da questão do alinhamento das expectativas, né? E você, como é que é, a partir da sua perspectiva hoje, das limitações que essa doença te trouxe, das questões capacitistas, né, que a gente, enfim, imagina que você vivencie, como é que você encara o ser humano? Olha, falar de ser humano é meio complexo, porque cada pessoa é um indivíduo, e a gente nunca sabe realmente as intenções das pessoas com as falas delas, com os atos delas. Igual questão de capacitismo. Às vezes, realmente, a pessoa fala
com a intenção de ofender, a intenção de discriminar. Mas às vezes é por desconhecimento ou por descuido linguístico mesmo. Então a gente nunca sabe realmente o que se passa na cabeça da pessoa, a situação, o contexto que ela vive, que ela foi criada. Eu já sofri várias situações de capacitismo, desde na escola, questão de inclusão social, na rua, preconceito das pessoas no geral, né? Realmente é uma questão muito difícil. Quando eu era mais nova, até por não enxergar muito bem, às vezes algumas coisas passavam batido e eu não conseguia identificar os olhares, mas a minha família, principalmente, eu tenho particularmente uma ótima rede de apoio. Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, é a minha irmã também. Não só por mim, por ter uma deficiência e limitações, mas eu acredito que o nosso núcleo é um núcleo, claro, que tem os seus obstáculos, mas é um núcleo muito consolidado. Assim, nós nos amamos muito, nos respeitamos, mas mesmo quando não concordamos e divergimos, a gente tende a procurar sempre estar alinhado, sempre certo, sempre unido. Assim, não é que nós somos dependentes uns dos outros, mas nós somos muito próximos. Então, eles, por estarem próximos e vendo as coisas que aconteciam com mais nitidez, até pela estatura mesmo, de altura, eles viam os olhares das outras pessoas, as falas, eles se doíam muito mais do que eu. Tiveram muitos momentos, sim, que eu fiquei muito chateada, que eu já chorei, e eles sempre, principalmente os meus pais, né, por serem os que me criaram, a minha irmã é mais nova do que eu, sempre disseram que não é sobre mim, é sobre o outro. E quando eu entendi verdadeiramente isso, eu nunca mais me importei. Claro, se alguém me xingar na rede social, é uma coisa que te afeta diretamente, que você viu que é especificamente para você. Mas olhares, comentários, pessoas que já me descredibilizaram. Por exemplo, nossa, mas você faz faculdade? Nossa, mas você sai para almoçar com as suas amigas sem a sua mãe? Sim, eu tenho 27 anos. Não é porque eu tenho uma baixa estatura, porque eu tenho algumas limitações que eu não tenho uma vida o mais próximo do comum, né? Dentro das limitações, das questões de acessibilidade, que a gente sabe que, infelizmente, muita coisa mudou, muita coisa tá bem avançada, mas ainda temos muitas coisas para fazer estruturalmente mesmo nas cidades e das pessoas também, né? A questão de consciência de acessibilidade. Então, muitas coisas já aconteceram, mas eu acredito que, por conta principalmente dessa base familiar, eu sempre entendi que não era sobre mim, era sobre o outro, e que, como não era sobre mim, eu não podia deixar que isso me afetasse, porque se isso me afetasse, a outra pessoa que ofendeu, que fez, que aconteceu, já passou para ela, foi uma coisa assim, fiz. Se eu pegasse para mim, ia fazer mal só para mim. Então eu sempre tentei desvincular as ações das pessoas com os sentimentos que eu tenho, sabe, em relação a mim, sobre as minhas limitações, porque eu já tenho elas, né? Então, assim, procurar mais uma coisa para me preocupar ia me tornar uma pessoa complexada, uma pessoa... Não, claro, todo mundo tem complexo, assim, mas mais limitada do que as limitações físicas que eu já tenho. Nossa, isso é tão grandioso, isso é de uma grandeza tão grande, Júlia, que realmente, né, por isso que acho que você encanta. E eu fui sua professora, então eu posso testemunhar aqui, gente, uma ótima aluna, né? Obrigada. Uma ótima, não só fez faculdade, como fez muito bem a faculdade, né? Obrigada. Então, assim, maravilhosa. Júlia, eu fico encantada com você, assim, acho que você é incrível. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente aqui, como é um podcast de literatura, eu sempre falo sobre a narrativa literária, assim, a questão poética do livro. Isso é uma coisa que eu acho que, né, porque eu tenho essa veia, né, ele me encanta. E eu gosto muito da escrita da Eleanor, né? Ela te captura com uma leveza e fala uma linguagem que é muito própria do pré-adolescente, do adolescente, até da criança. E depois de escrever esse livro aqui, ela também escreveu Poliana Moça, né? Então, conta um pouquinho mais sobre essa história, assim, como esse livro te prendeu, né? E se você leu Poliana Moça, o que ele te agregou depois? Olha, eu li o Poliana Moça, mas eu confesso que Poliana tem o meu coração. Acredito que pela
fase que eu estava da vida também. E por ter um contexto... A gente tinha mais ou menos a mesma idade. Eu tinha 10 anos, ela tinha 12 anos, mais ou menos. E eu gosto da escrita da Eleanor porque, apesar de ser, pelo menos essa versão que eu tenho, né? É uma escrita muito fluida e muito fácil de entender. E por as crianças, adolescentes, geralmente passarem por situações muito diversas, mas sempre tem alguma questão familiar, ou uma questão econômica, uma questão de saúde, algum obstáculo, elas acabam se identificando também justamente por isso, porque geralmente, vamos colocar aí a questão da Disney, tem alguns problemas, mas geralmente são, por exemplo, Cinderela. O problema é a ser órfão, mas tinha todo um contexto de realeza, um contexto de magia. E Poliana é meio que gente como a gente. Porque ela veio de uma família humilde economicamente, ela veio de uma família que ela perde os pais, e ela chega com uma tia que é da família dela, diferente da Cinderela, que é uma madrasta, né? É uma pessoa da própria família que faz isso com ela, mas que também a gente entende, pelo menos hoje em dia, eu, mais velha, o contexto do porquê que a tia dela é tão amarga. Quando eu era criança, eu achava que a tia dela realmente era uma má porque queria e pronto. Mas a gente entende também essa questão do contexto da tia, os funcionários da casa que acolhem a Poliana, então, querendo ou não, é uma rede de apoio que ela acaba construindo pela pureza, pelo coração dela. Né? Encantadora ela, né? Ela, nesse livro, pelo menos, também, né? Ela tem algumas passagens, por exemplo, que ela vai na casa de uma pessoa acamada para poder ajudar, dar sopa, ela ajuda um menino de condição de rua, ela quer adotar um cachorro e um gato de rua. Então, assim, são coisas que as crianças e os adolescentes passam, porque quantos pais não querem ter animais e os filhos ficam lá, eu quero um animal, eu quero um animal, eu quero um animal, né? Então, tem muitas coisas que a gente consegue identificar nessa versão que foi própria para a criança, até a ilustração mesmo, por se assemelhar à questão de massinha, eu acho que tem uma questão mais lúdica. Os nomes também dos personagens são nomes fáceis de fixar, apesar de não serem em português, né? Poliana é um nome que se popularizou, então assim, é fácil de Quantas fixar. Polianas não existem no mundo graças a esse livro? Então, eu gosto muito desse livro. Eu acho que é um livro básico, assim, a gente tem vários clássicos que são muito mais mencionados, tem total, assim, não tô desmerecendo os outros clássicos, mas Poliana realmente, pra mim, não só pela questão do jogo do contente, mas por todas as nuances que tem nesse livro, a questão do amor que a tia resgata da adolescência através da Poliana, a questão do olhar para o idoso também, como a Poliana, falei, né, a questão do acamado, ela ia lá, ajudava, dava sopa, enfim, que as crianças às vezes não conseguem ter essa percepção de, olha, nós também podemos fazer a nossa parte, ajudar e contribuir, conviver de alguma forma. Então, eu sou suspeita, porque todas as nuances de Poliana realmente agregam muito na vida de quem lê. Não tem como você ler o livro e não tirar uma coisa, pelo menos, lição, né? positiva. Um aprendizado. Posso mostrar a sua edição? Claro. Olha só, gente, as edições são diferentes. Ó. Essa minha edição capa dura, que é linda, é uma edição, acho que mais para o público juvenil e adulto. Uhum. É um livro que você pode ler em qualquer fase da vida. Principalmente se você estiver numa fase precisando de um gás, né? De uma energia, uma fase triste. É um livro realmente que estimula aí. E esse aqui já é um livro mais voltado para o público infantil, ó, já tem uma letra maior, né? Olha, os desenhos são lindos. Deixa eu pegar uma página bem ilustrada aqui para mostrar. Tem umas páginas que são mais ilustradas. Olha que lindo, ó, tá vendo? Então, é aquele tipo de ilustração realista, tipo massinha, né? Como ela falou. Então, você tem várias edições. Essa edição, inclusive, eu achei ela, apesar dessa ser capa dura, eu comprei esse mais barato do que essa edição. Acho que justamente ela tem a questão, o custo da ilustração, né? E do todo o trabalho voltado para o público infantil. Então, eu li. E depois tem a versão da Poliana Moça,
em que ela cresce, né? Você leu também o Poliana Moça. Eu não li, eu só li o Poliana. Eu li, mas eu confesso que, assim, não é tão fresco na minha cabeça. Aham. Mas eu acho que é legal quando tem uma continuação, assim, pra a gente ver, até pelo público que, como eu, Cresceu com ela, pra ver uma outra parte da Poliana, que ela continua com os mesmos princípios, que teve uma mudança na vida dela, mas que mesmo assim, ainda assim, tem outros obstáculos, que a vida é cíclica. Então, todos os momentos da nossa vida vão ter obstáculos, vão ter coisas boas, mas também vão ter outros novos obstáculos. Ela superou a questão da tia, mas houveram outras demandas também. Então, eu acho que Poliana geral é uma ótima indicação. E esse livro especificamente, falando do público infantil, eu vejo que, principalmente hoje, as crianças elas não têm uma tendência de gostar de ler. Infelizmente. Por conta das telas, por conta de falta de estímulo, por conta de N motivos. E o fato de ter ilustração, hoje em dia ainda, nesse tipo de livro, ter letra grande, eles têm a falsa impressão de que tem menos coisa para ler, então eles se interessam mais porque é um livro mais fino, então que seja um livro mais fino, mas que comece pelo livro fino, para até tomar gosto para ler outros tipos de livro, outras versões de Poliana. Então por isso que eu gosto tanto desse aqui. Se eu tivesse uma filha hoje, com certeza esse seria o primeiro livro que eu apresentaria para ela ou para ele. Para fazer leitura, né, na cama, à noite, com o filho, né? E como estão módulos também, por exemplo, O Jardim. Aí são 2 folhas, dá para fazer essa divisão de hoje vamos ler esse capítulo, porque são capítulos muito curtos essa versão de criança, para ficar didático também, né? Então eu gostei bastante dele. Nossa, é uma ótima dica, Juliana, ainda mais nesse momento em que as crianças estão imersas em redes sociais e tendo acesso a tantas notícias negativas, né? Enfim, tantas redes perigosas, né? E um livro como esse, ele estimula aquilo que alguns autores chamam de inquebrável, inquebrantável dentro, né, da pessoa, né? Existe, eu falo até isso com as minhas filhas, você precisa construir dentro de você aquilo que ninguém afeta, que nada afeta. Então, essa resiliência que você adquiriu de fazer com que, né, o preconceito, toda a discriminação e tal, não te atingisse, é inquebrável dentro de você. É aquilo que tá protegido na sua essência, graças ao trabalho maravilhoso que seus pais fizeram, que a sua rede de apoio fez, e graças a uma luz que eu acho que inata que você tem, né? E por falar em luz, quero te fazer uma pergunta que também não estava no script, mas aí é, né, de ex-professora para aluna, de ser humano para ser humano. Como é que você se sentiu quando você subiu no palco, né, para dar sua palestra no TED? Porque eu vou ser sincera, eu, por exemplo, é um dos meus sonhos de vida, assim, eu acho, né, para mim, palestrante TED está em outro patamar da existência, né? E você conseguiu isso, Júlia, assim, como você se sentiu nesse momento lá no palco? Foi um mix de emoções. Primeiro que quando eles me mandaram mensagem, eu achei que era golpe, sabe? Porque assim, qual a chance de uma pessoa que produz um TED me achar numa rede social? Porque não tinha nenhum conhecido que estava fazendo parte da preparação, da organização, de nada, assim, nada. E aí foi um processo de preparação. Confesso que quando... É até uma coisa que só quem tava lá sabe. Quando eu pisei no palco, eu travei. Porque, apesar de não terem tantas pessoas lá, eu acho que o auditório tinha umas 200 pessoas, assim, assistindo. É muita gente. É muita gente, mas tem outros que são muito, né? Tem, sei lá, 1000 pessoas assistindo. Mas tinha 200 pessoas. Pra mim, já era bastante coisa. 200 pessoas. Eu meio que dei uma travada. Até porque tinha questão do tempo, tinha questão... São 18 minutos, né? É no máximo 18 minutos. No máximo 18 minutos. Mas eles contam 18 minutos que você pode falar. Se você editar, pode ter menos de 18 minutos. Mas o máximo que pode ser gravado são 18 minutos. Então, mesmo com os erros, tem que estar dentro dos 18 minutos. Então, eu travei, aí eu fui com a minha irmã lá pra São Paulo, na Unicamp, e aí eu travei. Só que a equipe foi maravilhosa.
A plateia foi maravilhosa também. Eles falaram que tava tudo bem, que eu já sabia que era sobre mim. Assim, querendo ou não, era só sobre acessibilidade, que também tem a ver com a minha vida, né? E eu já sabia tudo. Ninguém sabe mais sobre esse tema do que você. Ninguém sabia, eles falaram exatamente isso. Ninguém sabe mais esse tema do que você. E só você sabe o que você planejou. Então, se você falar uma coisa, entre aspas, errada, ninguém vai saber. Então, aí, depois disso, fluiu. Isso foi, sei lá, 2 minutos do meu tempo. E tudo bem também. Porque as outras pessoas lá também, depois vem toda a parte de edição, que eles mandam pro TED e passa por uma análise e tudo mais. Mas as outras pessoas, elas podem cortar, elas podem dar uma gaguejada ou retornar a fala. Foi bem legal, foi muito emocionante. Toda a experiência, desde o convite até o momento da palestra mesmo, e o pós, porque todo mundo quer falar com você, tipo, nossa, que legal sua história, o que você falou, no seu Instagram, nossa, queria ser sua amiga, você parece ser muito gentil. Essas coisas, foi muito legal. Que bacana. Gente, eu tô aqui com uma celebridade, vocês estão vendo, né? Ai, meu Deus, tô muito orgulhosa dessa moça, gente. Então, olha só, e aí, eu queria saber também, Júlia, do legado da Poliana para sua vida, né? Além do jogo do contente, e dessa questão do interesse, porque pelo que eu percebi, esse livro te deixou assim, foi o livro que te fez gostar muito de ler, né? Você já lia antes, mas foi... E eu vi nas suas redes sociais, porque eu também sou sua seguidora, que você também dá dicas de leitura, tá, gente? Não é só nas páginas do Livrosofia que vocês vão pegar dicas de leitura, não. Vocês podem ir lá no Fala Julinha, né, que ela também dá dicas de leituras. Então, conta pra gente, assim, que legado esse livro deixou pra você? O primeiro legado que Poliana deixou pra mim, retomando um pouco a questão do jogo do contente, é que as coisas podem estar assim, mas poderia ser pior. Eu acho que esse é o resumo de tudo, sabe? Então, eu sempre tento buscar o lado positivo, o lado não só positivo, mas o que não poderia estar ruim, mas poderia estar pior, sabe? E eu acho que o que você aprendeu com aquilo, né, Júlia? Exatamente. Porque assim, a gente aprende muito. Eu tenho um livro infantil também, que eu escrevi para minha filha Amanda, que era muito estabanada, elevada e se machucava muito. Então ela sempre estava com a perna machucada, o braço quebrado, aquela criança que se machuca demais. E aí é o que ela aprende, a história é basicamente o que ela aprende com os tombos da vida, né? Porque a gente está todo o tempo tropeçando, caindo, errando. E eu acho que a Poliana traz isso, né? Cada lição daquilo ela trazia né, de cada situação ruim que ela venceva, ela tirava uma lição, né? E além de lição, ela ficava mais forte para as próximas que iam vir. Inclusive, fazendo um paralelo com Poliana, com outro autor, só que agora contemporâneo, que eu gosto muito, que é o Walter Hugo Mãe, tem até um livro dele, que, se eu não me engano, chama Filho de Mil Homens. Algo nesse... Filho de Mil Homens, eu acho que é esse, não. Ou Filho de Mil Homens, ou Filho de Eu Mil não li ainda, do Walter Hugo Mãe, eu só li o Desumanização, que é bem pesado. É bem pesada. Ele fala nesse livro, em uma parte que é assim, ser o que se pode é a felicidade. Aí tem uma parte que fala sobre o contexto que tá, e aí depois ele fala, a felicidade é ser o que se é e o que se pode ser. Então, assim, claro, tem coisas que não são tão legais, mas se a gente consegue ser feliz com o contexto que a gente tá, com o contexto que a gente vive, esse é o segredo, na verdade. É ser feliz no contexto que a gente se encontra, independente de qual deles seja. E eu vejo muito que é a questão da Poliana. Diferente do que as pessoas pregam de positividade tóxica. A felicidade realmente é isso. É você entender o que acontece, entender o contexto, entender quem você é, onde você tá e como você pode ser feliz dentro daquele contexto. Eu acho que essa é a chave de tudo, sabe? E que Poliana traz muito isso também. Ai, gente, como não amar essa pessoa? Que coisa linda, olha, eu amei você aqui. E agora eu quero que você diga, primeiro, outros livros além do Poliana, que você falou do Walter Hugo Mãe, que você dê outras dicas de livro, né, primeiro. E segundo, que você conte pra gente seus próximos planos aí, o que né, a Julinha, Fala Julinha, tá pensando aí pro seu futuro. Outras dicas de livro? Nesse contexto, eu tenho algumas dicas. O Extraordinário, que também focou muito assim, como que eu posso dizer?
mexeu muito com o meu coração, porque se trata de uma pessoa com deficiência, se relata toda a questão de adaptação em escola, adaptação em sociedade, preconceito das pessoas, se sentir muito diferente das outras pessoas, mesmo não sendo tão diferente só fisicamente, né? No caso dele, ele tem uma deformidade no rosto, ele nasceu com uma deformidade. A questão familiar também. A família do August é bem parecida com a minha, uma família bem unida, que ama muito. Às vezes, no início, eu acredito que a família dele até seja bem super protetora, mas que eu entendo também o lado deles. O menino passou por muitas e muitas cirurgias. Tem até, para quem não gosta tanto de ler, né? Mas tem um filme, mas que também é muito bom, a produção é muito boa. Com a Julia Roberts, né? Muito bom. Eu amei também o filme, é muito bom. Outro livro no contexto, vamos dizer assim, infantil, mas que cabe muito bem para adultos também, é O Meu Pé de Laranja Lima, que também foi um livro que marcou muito a minha vida, apesar de ter lido depois, mais velha, adulta já. É o livro preferido da minha mãe. Meu Pé de Laranja Lima. Eu gosto muito desse livro. É um contexto diferente, né? Não de deficiência ou de perdas de familiares, mas o contexto mesmo de questões econômicas, questões difíceis da vida, que são contextos diferentes também, são obstáculos muito complexos. E também a incidência disso dentro de um contexto familiar. Nossa, se eu falar de livro, eu vou ficar aqui muitos livros, mas clássico, O Pequeno Príncipe, e tem muitos outros livros também que eu gosto, de contextos, assim, diferentes, mas de culturas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de livros que abordam questões de classe da Índia. Por exemplo, tem um livro que eu chorei horrores, que chama Todas as Cores do Céu. É muito pesado, mas é muito lindo, sabe? Então, eu tenho muitas dicas de livro. Se pudesse, a gente poderia ficar aqui falando até. Ai, que maravilha, Julia. Inclusive, assim, eu vou te chamar para fazer participações especiais no Livrosofia. Nossa, você gravando dicas de livros pra gente, pode ser? Pode Porque sim. Eu não tô dando conta de ler tudo isso que os nossos, ouvintes, nosso público indica. Então, eu preciso de alguém para dividir isso aí. Claro. Então, já virou colaboradora do Livrosofia, pode ser? Pode. E conta pra gente quais são os planos futuros. Você ela me contou uma história que teve uma dificuldade em fazer o exame da OAB. Fica aí a dica para a diretoria da OAB melhorar a questão de acessibilidade nas provas, nos exames. Acho importante a gente falar isso, né? Érica, minha amiga, fica atenta a essas questões, né? Enfim, algumas dificuldades. Mas com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, Julinha tem planos diferentes, né? Conta aí pra gente. Como a Flávia falou, eu tive algumas barreiras para fazer a OAB. A Érica estendeu a mão e abraçou a minha causa junto à banca. Eu acredito que o rigor maior não é nem só do órgão. Pelo que eu consegui entender, o rigor maior é do própria banca examinadora, que aplica muita burocracia para questões de acessibilidade um pouco diferentes dos convencionais, como sala de fácil acesso, as básicas que eles colocam lá nos editais. E os planos para esse ano são outros. Depois de muitos anos, 4 anos e meio de formada, eu finalmente decidi fazer uma coisa que eu sempre gostei e que agora, na verdade, eu sempre tive apoio da minha mãe e agora do meu pai também. Então, da minha irmã, tá todo mundo muito feliz. Até minhas avós, que geralmente pessoas mais velhas têm um pensamento um pouco mais rígido, elas falaram que tem tudo a ver comigo e que é uma profissão super necessária, que é psicologia. Então eu tô muito feliz, nem comecei as aulas, mas eu tô pensando, nossa, eu vou ser a tia da sala, não me importa, porque realmente eu gosto muito de ler, eu gosto muito da área, eu gosto muito de relações pessoais, eu gosto muito de estudar a mente humana, como funcionam os sistemas. Enfim, eu gosto muito de ler, então eu acho que... E de me comunicar. Então eu acho que é uma profissão que tem particularmente tudo a ver comigo. Eu gosto muito de falar e também de ouvir, aconselhar. Eu sei que psicologia não é um aconselhamento, mas é um direcionamento. É uma ajuda, né? Uma estrutura, uma ferramenta aí a mais para as pessoas conseguirem
lidar com algumas situações que acontecem na vida delas. Então eu tô muito animada e minhas aulas começam dia 4 de agosto. Ai, que maravilha, gente. Eu tô muito feliz por você. Eu tenho certeza que, assim como você foi uma ótima aluna de direito, você vai arrebentar na psicologia. Eu acho que mais motivada ainda, porque no fundo é o que você sempre quis fazer, né? É linda a sua trajetória de correr atrás daquilo que você gosta, daquilo que você ama, e você se destaca, você, né, brilha, e eu desejo, assim, tudo de melhor para você. E para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma fala para aquelas pessoas que ainda não entendem o que é o capacitismo e que ainda discriminam, né, as pessoas por diferenças. Tem uma frase de um professor da USP, professor Luiz Alberto Davi Araújo, e que eu assisti numa palestra, eu achei assim, me marcou muito. Ele fala o seguinte: o direito das pessoas com deficiência não é somente das pessoas com deficiência, mas principalmente das pessoas sem deficiência de aprenderem a conviver com as diferenças. Então, eu acho essa frase, assim, belíssima. Eu decorei na hora, assim, sabe? Fantástica. Porque nós estamos vivendo em sociedade para aprendermos uns com os outros, né? E quando a gente convive entre iguais, a gente não aprende muito, né? Então, assim, essa frase me marcou muito, e ela não se aplica somente às pessoas com deficiência, mas diferenças raciais, diferenças de orientação sexual, todo tipo de diferença. Então, eu queria que você, né, a partir da sua experiência com o jogo do Contente, deixasse um recado para as pessoas que são deficientes e para as pessoas que ainda não conseguem ver, né, a beleza na diferença. Tem até uma frase do Boaventura de Souza Santos, que agora eu não vou saber exatamente a frase, mas ele fala muito bem sobre isso. Eu acho fundamental que as pessoas com deficiência, elas entendam que elas sim têm limitações, principalmente físicas. As deficiências são múltiplas, né? Então, físicas ou intelectuais, ou, enfim, visuais, independente de qual seja, mas que elas merecem respeito, elas merecem ser tratadas com equidade. Muitas pessoas confundem a igualdade com a equidade. Uma tá ligada à outra, mas não tem como a gente ser tratado como igual se a gente não tem as mesmas condições para exercer e agir, enfim, como as outras pessoas que não têm limitações físicas, visuais, auditivas, e que elas têm espaço, sim. Todas as pessoas têm espaço. O mundo é diverso, a gente aprende justamente como você falou, Flávia, com a diferença com a pessoa com deficiência, com a diferença de gênero, com as diversidades mesmo, de raça e tudo mais. Então, eu acredito que a nossa sociedade tem mudado um pouco o pensamento. Infelizmente, ainda existem pessoas que têm preconceito, e o preconceito é baseado em nada, na verdade, porque nada justifica um preconceito, e realmente não tem embasamento para criar um tipo de preconceito com um determinado grupo ou determinada pessoa, coisa, local, enfim. Então, preconceito, ele só atrasa a nossa sociedade, só atrasa as pessoas. E o que é mais lindo, o nosso país, por exemplo, é um país totalmente diverso, racialmente falando. É muito legal você identificar no outro aquilo que você não tem ou que você não é, ou a característica física que você não tem. Então, eu acredito que a beleza tá no diferente. Porque se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato, sabe? A gente não ia crescer como sociedade, como pessoas. Até mesmo questões tecnológicas, de estudo, pesquisas, tudo, na verdade. A beleza tá no diferente e tudo, o mundo todo é diferente. A gente vê desde as flores, desde a questão das praias, das coisas naturais mesmo do nosso planeta. Nada é igual. Nenhuma flor que é da mesma espécie que a outra tem a mesma quantidade de pétalas assim, exatamente a quantidade de pétalas, o mesmo desenho, a mesma cor, o mesmo formato. Então, eu acredito que as pessoas precisam mudar. Graças a Deus, muita gente tem mudado o pensamento. A gente tem muitas barreiras ainda, estruturais principalmente, para alcançar, para romper na nossa sociedade, mas eu acredito que
a mentalidade das pessoas precisa mudar. Na verdade, essa é a verdade. Por exemplo, no próprio TED eu falei sobre a questão das vagas prioritárias de estacionamento. O direito existe, o direito está garantido, a vaga está ali colocada, mas se as pessoas não mudarem aquele pensamento de só vou colocar 5 minutinhos, todo esse trabalho de construção legislativa, mudar o ambiente, não, vai por água abaixo, porque a pessoa que vai chegar ali para tentar estacionar, ela não vai ter o direito dela realmente efetivado. Então, é toda uma construção, mas eu acredito que, como você falou, o mundo poliana, mas não é. Eu acredito sim que tem muitas pessoas que elas estão mudando, que as pessoas elas estão mais interessadas em saber como lidar com as diferenças. E eu espero que elas contagiem todas as outras, para que no futuro a gente tenha um mundo ainda mais bonito, diverso e igual. Assim, igual nesse sentido, né? Equânime, né? Equânime. Um mundo que as diferenças sejam vistas como belezas e riquezas, né? Exatamente. Ai, minha linda, olha, eu amei. Eu também amei. Eu amei. Eu acho que todo mundo que está em casa também amou, né? Se você gostou muito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Acho que muita gente precisa conhecer o trabalho lindo que a Júlia faz e que ela ainda vai continuar fazendo. Amém. Esse ser humano inspirador e que tem uma alma tão grande que está aqui, ó, né, transbordando, não só nessa sala toda, mas também aí para vocês. Então, olha, fiquem com Deus, curtam, compartilhem e até o próximo Livrosofia. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, professora.